Aproveitando, eu vou trazer um assunto aqui breve, aproveitando um artigo aqui muito bom. Esse artigo ele foi escrito pelo a importância do tratamento da água de caldeira para a eficiência produtiva, de Stephanie Machado, edição número 51, outubro/novembro de 2019, ano 9. Como a qualidade da água de alimentação pode afetar os processos industriais. E é um texto longo, eu vou colocar em destaque aqui já o fechamento, tá certo? Vou falar um pouco aqui das normas, né? Vou focar as normas e o fechamento do artigo. Muito bom. Então, é interessante, senhores. Primeiro aqui, a gente pode aqui ver o que tem falando sobre os procedimentos do tratamento d'água. Procedimentos e fases do tratamento. O tratamento da água de caldeira requer diferentes etapas e duas abordagens: tratamento externo e interno. Cada um deles tem um objetivo principal diferente. O externo, por exemplo, tem como função garantir uma água de alimentação da caldeira eficiente. De acordo com Santos, especialista em tecnologia da Permution, o tratamento externo deve resultar em uma água com item menor concentração possível de sais e óxidos dissolvidos, ferro e ausente de oxigênio e outros gases dissolvidos, como o CO2, item isenta de dureza total, K+2 e Mg+2, com baixa concentração de sílica solúvel, CO2, item isenta de sólidos em suspensão, como areia e argila, e item sem a presença de materiais orgânicos, como óleos e graxas. Para obter esses resultados e otimizar as características físico-químicas da água de alimentação de caldeira, o procedimento do tratamento externo possui duas fases: tratamento preliminar e tratamento complementar. O tratamento preliminar engloba a clarificação ou filtração e a deseração, remoção de O2 e outros gases dissolvidos. O processo de clarificação normalmente é realizado em uma estação de tratamento de água, ETA, e utilizar-se da coagulação ou floculação das impurezas. Segundo o material do curso online do engenheiro Gilberto Trovati, disponível no site da S Natural, após este processo, a água clarificada é então submetida a uma filtração, normalmente em leito de areia, através dos filtros que operam por gravidade ou pressão. Já o tratamento complementar, como explica Santos, da Permution, é dividido em 3 etapas: item abrandamento, abrandador por meio de troca iônica, resina cationíca fortemente ácido ciclo na mais, para remoção de dureza total, K+2 e Mg+2. Item desmineralização, por meio de troca iônica, leitos separados com coluna cationíca ciclo H+, e resina aniônica ciclo O, para remoção de íons positivos, K+2, Mg+2, na mais, Ba+, etc. Íons negativos, C, SO4, CO32, etc., dissolvidos na água de alimentação. Item osmose reversa, desmineralização da água por meio do uso de processos de separação por membrana, PSM. Igualmente importante, o tratamento interno é outro elemento fundamental para obter a melhor qualidade da água de alimentação para as caldeiras. Para garantir o controle de potenciais problemas em um sistema de geração de vapor, como incrustação, corrosão e arraste, alguns procedimentos devem ser realizados. Santos, especialista em tecnologia da Permution, os descreve como item tratamento de precipitante, fosfato, item tratamento quelante, ETA, etileno diamino tetraacetato, INTA, nitriloacetato, item tratamentos dispersos solubilizantes, item deseração química por meio da dosagem de sequestrantes de oxigênio, por exemplo, sulfito de sódio, Na2SO3, hidrazina, N2H4, terra, dietilhidroxilamina, e outros, item controle de corrosão na linha de condensado.
dosagem de aminas fílmicas, neutralizantes. O CEO da ECOSA, André Ricardo Teles, relata um possível exemplo de tratamento para ilustrar a situação. O processo de tratamento se iniciaria com câmaras de coagulação, floculação e um decantador primário, o que seria comum para os processos subsequentes. Estes poderiam compreender filtração do clarificado em filtros multimídia seguido de um sistema de troca iônica ou uma sequência de filtração com micragem decrescente para alimentação e proteção de um sistema de osmose reversa. E, dependendo da qualidade requerida, ainda após a osmose reversa, usaria vasos de troca iônica de leito misto. Em alguns casos ainda pode haver a necessidade de tratamentos avançados complementares ao tratamento convencional, como a utilização de sistemas de micro e ultrafiltração, esclarece Teles. Então, senhores, primeiro ressaltar esse artigo, muito bom, que está aqui, podemos agradecer aqui à empresa Ecosan e à Permutium, e é uma prova que existe realmente, tanto na parte de normatização e de equipamentos, aonde se releva a importância do tratamento da água da caldeira para eficiência produtiva. Logicamente, fica subtendido a questão da longevidade à caldeira, quer dizer, não matar a caldeira, não encurtar a vida dela. Uma caldeira incrustada, os senhores sabem que as trocas térmicas são mais demoradas, porque vai existir lá a incrustação, como a resistência térmica, a transferência de calor para aquecer a água. Outros aspectos que vai, inclusive, afetar a questão estrutural da caldeira, porque no processo corrosivo há desgastes das partes internas da caldeira. Então a espessura de chapa, tanto do costado como dos espelhos, já não é mais a mesma. Existe entre a capa de incrustação e a parte ferro a possibilidade de formar a corrosão e deteriorar a chapa, como se fosse uma cárie dentária. Então aquilo é um ponto de fragilidade. Então nós estamos expondo a caldeira também a uma questão estrutural. Além da questão do custo que os senhores proprietários de caldeira vão ter, com mais utilização de combustível para produzir o seu vapor. Mas, como fechando o assunto, né? É um artigo muito grande, muito bem escrito, né? Aí ele termina aqui o seu artigo falando com as seguintes palavras. Cuidar da qualidade da água de alimentação é a melhor opção. A água é fundamental para diversas atividades industriais. Dependendo da sua utilização, determinadas características de tratamento são necessárias. Contudo, o que é invariável a todas as atividades são as consequências do uso de uma água de qualidade inapropriada aos resultados esperados. Apesar de o tratamento possuir um custo para as indústrias, a não execução deste pode vir a se tornar ainda mais cara. Deposição de materiais ao longo das tubulações, processos corrosivos, interferência na troca térmica e outras complicações podem ocorrer se não for feito o devido tratamento da água de alimentação, seguindo os padrões estipulados. Todos estes problemas podem gerar consequências ainda mais graves para as empresas, como interrupções no processo de produção, diminuição da eficiência produtiva e outros. Não pense apenas no equipamento, nos custos de manutenção,
mas pense em uma avaria maior que suspenda as operações de sua indústria, afirma Santos, da Permutil. Teles, da Ecosa, acrescenta que a baixa qualidade pode levar a problemas que vão desde a perda de eficiência da caldeira até a perda de garantia do equipamento por seu uso inadequado no que se refere à qualidade da água de alimentação. O tratamento adequado da água que alimentará a caldeira é muito importante para que todo o processo industrial funcione de forma harmônica. Como citado anteriormente, o custo de não tratamento pode ser muito superior aos custos de tratamento e manutenção das estruturas. No caso de um problema grave como a ruptura de uma tubulação, devido a processos corrosivos, ou um entupimento causado pelo acúmulo de materiais, a fábrica pode ter de interromper a produção, o que traz um custo muito alto para a empresa. Portanto, entender a importância do tratamento da água de caldeira é primordial para a indústria. A utilização de uma água de boa qualidade ajuda a garantir mais segurança aos processos produtivos e mais eficiência para a empresa. Então, concluído esse artigo, vê se sobra tempo para mim mostrar, vou focalizar rapidamente aqui para os senhores. Então, os senhores devem estar vendo aqui essa estrutura. Senhores, isso aqui, por questão de ética, sem falar de onde eu tirei, que vocês estão vendo como pedra, isso aqui foi exatamente resultado de uma água que não é devida para utilização em caldeiras. Então, os senhores observem aí, literalmente, isso estava dentro da caldeira quando eu fiz a inspeção interna da caldeira. Verifique. Bom, então, detalhando, os senhores podem ver que isso aqui com certeza deve ser resultado, porque o profissional específico dessa área é um fisicoquímico. Embora, na minha formação como engenheiro mecânico também, engenheiro de segurança do trabalho, especialista em controle de automação industrial, quando eu fiz o curso de graduação como engenheiro, existia uma disciplina de prática de química para a engenharia mecânica, exatamente tratando desses cuidados com a dureza da água e etc, etc, etc. Né? Então, senhores, está aqui a prova da falta de tratamento d'água. Então, os senhores estão matando a sua... Olha, essa incrustação aqui, isso aqui é corrosão, já é parte da caldeira, a parte de ferro se desprendendo. Está aqui, ó. Aqui. Isso é ferro. Precisa colocar um ímã não, está se vendo. Aqui, ó. Então essa é uma realidade. Então, fica patente a importância do tratamento d'água em caldeiras. O artigo foi muito bem escrito aqui, os contatos das empresas estão aqui, da Ecosan e da Permutil. Eu agradeço, tá certo, ter encontrado esse artigo, muito bom. Coloca aqui exatamente os equipamentos, como o caso aqui do abrandador seletivo, coloca aqui a parte de desmineralizador de água industrial, coloca aqui o osmose reversa. Senhores, isso é uma realidade. Os senhores não podem deixar a caldeira de vocês
sem tratar a água. E a água do processo produtivo é uma coisa, a água para uso em caldeira é a outra. Uma outra história. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Veja aqui, ó, a parte de ferro já desprendendo. E aqui a parte de corrosão, a parte de incrustação. Então, está explicado, está muito claro a importância de tratar a água da caldeira. Ou então, os senhores vão correr risco, tanto de perca de produção, de matar a caldeira, e ainda problemas de ordem estrutural, sabe-se lá, até uma explosão.